Você já se perguntou por que Jesus, em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, ele vai dizer para João que ele é contra Jezabel? Você já se perguntou quem foi essa mulher no Novo Testamento? Ou por que ela é citada nesse texto? Essa e outras questões nós iremos tratar no vídeo de hoje sobre a igreja de Tiatira. O que essa mulher fez de tão grave? Ou o que esses espíritos que se apossaram deste nome fez para a igreja? E por que Jesus ele deixa claro que ele é contra a igreja que tolera esse tipo de situação? Quando nós nos deparamos com Jezabel lá de Reis, que ela é contra os profetas de Deus, ela persegue, ela manda matar, e ela tem um grupo de 850 profetas, sendo 400 de Baal, 450 de Azerá, e a perseguição dela contra Elias. Mas o que tudo isso tem a ver com a igreja de Tiatira? Por que nós temos que ter cuidado com esse tipo de espírito no nosso meio cristão? Essa é a base do ensinamento de hoje que eu trago para você. Prazer, para você que ainda não me conhece, eu sou Eliezer, o Paulista, e este é o canal que estuda a Bíblia como ela realmente é, nos seus textos originais, grego, hebraico e trechos de aramaico, e faz a explicação de forma clara e objetiva. Também estudamos a história da igreja, que tem como base o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, e as ações apostólicas do livro de Atos. Pois bem, no vídeo de hoje nós falaremos sobre a igreja de Tiatira, Apocalipse, capítulo 2, verso 18, e o texto sagrado vai nos dizer o seguinte: ao anjo da igreja que está em Tiatira escreva. Essas são as palavras do Filho de Deus, Jesus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, revelando quem Jesus é, como é a sua aparência, como ele traz autoridade e poder e a sua majestade como Filho de Deus. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço também o seu serviço e a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que fez no princípio. No entanto, contra você, eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Sabe o que Jesus está dizendo? Que olha, eu sei que você me ama, eu sei que você é fiel, eu sei que você trabalha no reino, eu sei que você tem perseverança em continuar na caminhada, mesmo em meio às perseguições, mas deixa eu te falar uma coisa: tudo isso não é o suficiente. Sabe por quê? Porque se você tolera aquela pessoa, aquele ensinamento que eu fui contra desde o passado até agora, você está em falta. Você precisa abandonar isso. Você precisa mudar a sua vida. Por quê? Quem foi Jezabel? O que Jezabel significa? O que esse nome traz para a igreja? Primeiro, nós precisamos entender que Jezabel também podia ser escrito como Jezebel. Ela foi uma princesa fenícia casada com o rei Acabe de Israel,
E o seu significado, o nome Jezabel, significa algumas coisas, mas entre eles é Baal exalta, Baal é marido de ou impuro, ou então um montão de lixo. Jezabel significa isso. Quem foi Jezabel? Jezabel, no texto de Reis, ela foi filha do rei dos Sidônios. O nome dele era Etibaal, ou Baal exalta. Tendo o seu significado em trazer profanação, é a mistura do santo com o profano. Jezabel, ela traz em seu DNA a mistura de religiões, ou a mistura de deuses. Pois bem, quando nós entendemos que Jezabel, através do primeiro livro de Reis, do Antigo Testamento, a sua história de vida é mostrada como esposa do rei de Israel, Acabe, que foi um homem promíscuo, né, e também fraco em questões de governar o reinado através da adoração a Deus, e ele deixou, né, isso no controle de sua esposa Jezabel. Pois bem, isso é importante nós entendermos, porque quero aqui agradecer e também deixar aqui a minha gratidão, não apenas por palavras, mas também em questão de anúncio, né? A loja Armazém das Armações, que está na cidade de Jequié, fazendo ali o seu melhor trabalho, né? Nos abençoando com óculos e dando a nós, e nós temos a oportunidade de ter uma visão melhor. Voltando aqui para o texto de primeira carta de Reis sobre Jezabel, nós vemos que Jezabel perseguiu e maltratou os profetas de Deus. Porém, quando nós vamos entender o que isso tem a ver com Tiatira, nós vemos que a igreja de Tiatira estava passando por problemas parecidos que Israel também tinha enfrentado anteriormente. Porque as pessoas que se convertiam a Cristo, as pessoas que mudavam a sua vida, que deixavam de seguir os seus deuses, os seus cultos pagãos, e agora estão seguindo os ensinamentos dos apóstolos a não comerem mais comida sacrificada aos ídolos e também a saírem da imoralidade sexual. Porém, dentro da igreja se instala um espírito maligno que faz algumas pessoas a se corromperem, a voltarem às práticas. Pois bem, quando nós estamos na igreja no século XXI, e uma das perguntas que eu mais tenho feito quando eu era novo era: como discernir isso? Como entender que na igreja que eu congrego tem ou já teve esse espírito? Vamos lá. Eu congreguei em várias denominações, passei por várias congregações e algumas delas Deus me fez enxergar que, de fato, esse espírito ele é terrível. Ele, de fato, domina a igreja. Primeiro ponto que deixa claro que esse espírito está na igreja. Primeiro ponto é a prostituição. E eu quero aqui pontuar apenas 4 coisas que revelam que o espírito de Jezabel, ou a casta demoníaca que usa o nome Jezabel, faz dentro da igreja de Cristo, da denominação de Cristo, né? Primeiro é a prostituição. Segundo a Reis 9:30, e antes de eu falar do texto, deixo aqui claro que eu não estou falando contra usos e costumes. Estamos falando Bíblia e o que ela nos diz. O texto sagrado diz que pintou os olhos, arrumou o cabelo.
As mulheres pintavam os olhos com cor, um composto de cor de fuligem, a fim de chamar a atenção para si, a fim de atrair homens para se relacionarem. Pois bem, na Bíblia, a prostituição significa infidelidade, tanto conjugal como espiritual. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 21, o texto sagrado diz o seguinte: Mateus 22 e 21, ó. De César responderam eles. E disse-lhe Jesus: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Por quê? O contexto desse versículo, Mateus 22, 21, Jesus ele é indagado sobre uma moeda e se o povo deveria pagar imposto. E Jesus pergunta: de quem é o rosto nessa moeda? De quem é a imagem dessa moeda? Aí as pessoas que estavam ali indagando responderam: de César. Aí Jesus responde, né, numa contra-resposta: olha, se aqui é o rosto de César, vocês têm que dar a César o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Quando nós nos deparamos com prostituição no texto sagrado, nós precisamos entender que a prostituição é uma ramificação de adultério ou de fornicação. Por quê? Porque é a relação, né, entre homem e mulher, atualmente muito mais explícito, muito mais notável também a relação de pessoas com o mesmo sexo, mas não é a pauta de hoje, que traz o quê? Prostituição, infidelidade. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: se isso aqui é de César, dá para César. Se é de Deus, entreguem a Deus. Agora, no texto de Apocalipse, e quando ele fala que ele é contra Jezabel, é porque as pessoas não entregavam a Deus o que era de Deus. O que é de Deus, Eliezer? Adoração, culto, reverência e também a prioridade do que? De consagração. Então, quando nós entendemos que as pessoas não entregavam a Deus, primeiramente, o seu culto, estavam entregando a deuses estranhos, a Baal, a Azerá e outras divindades da época, eles estavam prostituindo, né? Estavam adulterando o seu culto, ou seja, estavam mudando o verdadeiro para a falsidade da religião. Pois bem, o segundo ponto que nós precisamos entender é que Jezabel, ou esse espírito de Jezabel, né, esse demônio, ele atua na idolatria. Então, ao invés de eu falar sobre a entidade, eu vou continuar usando o nome Jezabel para você não ficar aí confuso com as informações, mas deixo claro aqui que toda vez que eu falar Jezabel no Novo Testamento, não é apenas uma mensagem simbólica do passado, mas é também uma entidade demoníaca que se apossou, se teve ao nome de Jezabel. Pois bem, idolatria. E nós vamos entender que lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14, o texto sagrado, ele vai nos dizer o seguinte: ó, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho
que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. Quando Jesus fala de encontrar, é porque poucas pessoas procuram o caminho verdadeiro para a eternidade. Poucas pessoas procuram entrar pela porta estreita. E Jesus, ele vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando na idolatria, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Hoje em dia existe o mundo gospel, né, que é cantores, cantoras, pregadores e pregadoras que são amados pela carisma, talento e pela fé. Porém, são mais amados do que Jesus Cristo. Sabe o que é o problema? É que nós, ao invés de irmos para os textos sagrados, ao invés de nós irmos ouvir a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus, nós queremos abrir o nosso celular nas redes sociais e aí nós vamos ver a mensagem de Beltrano, de fulano, de ciclano. Não que isso seja errado, mas isso não pode ser prioridade do seu dia. Não pode ser a prioridade da sua vida. Ah, eu quero ouvir o louvor de fulano ou de ciclana, porque quando eu ouço isso me dá paz. Sabe o que te dá paz de verdade? Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, ele disse que ele tem a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? É uma paz que a sociedade não consegue te dar, não consegue te oferecer. Por quê? Porque essa paz só se encontra em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E isso é relacionamento, isso é prioridade. Por isso que a idolatria, durante muitos anos, eu achava que a idolatria era algo relacionado a uma igreja, a uma denominação. E na verdade, isso está muito mais enraizado nas nossas vidas, antes da conversão, do que a gente imagina. E quando nós nos convertemos genuinamente, isso passa, isso deixa de lado. Por quê? Porque quando nós vamos para as plataformas digitais, nós ouvimos um louvor, nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos um testemunho, nós assistimos um vídeo, e tudo isso é normal para o nosso cotidiano. Porém, não é a prioridade. Por quê? Qual é a nossa prioridade? É ouvir a voz de Deus e nos relacionarmos com Ele. Então, a partir do momento que a igreja se relaciona com Cristo, isso não faz mais parte. Porém, olha o problema. O problema é que a igreja de Tiatira, as pessoas da igreja de Tiatira, eles estavam sim indo para os cultos, aprendendo da palavra, ouvindo os sermões, ouvindo os louvores, cultuando junto, porém, dentro do seu coração, dentro da sua vida particular, eles ainda praticavam obras que iam contra os ensinamentos de Jesus. Então, quando é claro isto, Jesus ele vai lá e ele repreende a igreja. Por quê? O pastor, ele não pode ser o centro da atenção. Porque Deus, ele não dá o pastor para a igreja, para o pastor ser o salvador ou ser o pseudo-deus da igreja. Não é assim que Deus faz. Por quê? Deus, ele entrega a igreja para o pastor e o pastor cuida da igreja até que Jesus volte. Então, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Primeira vez, Pedro responde, sim, Jesus, eu te amo. Aí Jesus ele não está objetivado no amor de Pedro, mas querendo fazer Pedro entender de fato o que é amar. Aí na segunda vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez
Jesus, ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes. Sabe o que Jesus responde? Encontra a resposta de Pedro? Apacenta então o meu rebanho. Sabe o que é apacentar? É cuidar. Diferente desses internautas, desses pseudos influenciadores digitais que diz que a igreja é gado. A igreja não é gado. A igreja representa não apenas a noiva do Cordeiro, mas é a família de Deus na terra. Então, quando nós, através das mensagens, colocamos, através da Bíblia Sagrada, a palavra ovelha, nós não estamos comparando a igreja, os seres humanos, com animais. Não. Por quê? Porque o último Cordeiro de Deus sacrificado foi o próprio Jesus Cristo. A partir daquele momento, a igreja ela é comparada com a noiva do Cordeiro. Ou seja, quando é citado a questão ovelhas e pastor, não é questão animalística, não é questão de a igreja é animal, a igreja é irracional. Não. É por questões de posição eclesiástica. Você pode ver que depois que fica claro quem é o pastor, o sumo sacerdote da igreja, que é Jesus Cristo, então a Bíblia vai nos orientar que nós tratamos agora não animais, mas pessoas. E pessoas são direcionadas por outras pessoas. Sendo assim, qual é o terceiro ponto que esse espírito trabalha na igreja? A manipulação. Sabe por quê? Porque quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não esmiuça, não estuda a palavra de Deus, fica mais fácil de você ser direcionado. E sendo assim, o que esse espírito faz? Ele faz as pessoas trabalharem ou realizarem aquilo que ele quer. Ou a fazer qualquer coisa para conseguir o que se deseja. Lá em 1 Reis, no capítulo 21, 1 Reis, capítulo 21, nós vamos ver no versículo de número 5, a história de um homem que diz o seguinte: Jezabel, sua mulher, entrou-lhe e perguntou: por que você está triste, ó Acabe? Por que você não come? Acabe respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele me disse: não te darei a minha vinha. Então disse Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se, coma, anima-se, eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele. Façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e o apredejem até a morte. Sabe o que é isso? Acabe ele não conseguiu na conversa. Então,
é mais fácil matar. Jezabel, ela sendo inteligente, astuta, ela foi lá e agiu de forma muito, muito má para contra aquele homem. E aí o que aconteceu? A Bíblia vai nos ensinar, através de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 6, o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aqueles que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas o seguinte: olha, vivam em amor, continuem na caminhada, porque quem vos faz sofrer, sofrerá. Então, a manipulação, ela só ocorre quando essa casta de demônio está alojada para atrapalhar a igreja. Mas, além da manipulação, nós temos um outro problema que é muito pior para a igreja, que é a perseguição. Então, a perseguição é... Jezabel e Acabe perseguiam não só os profetas, por eles falarem a verdade, porque ambos queriam ouvir o que lhes agradava. E da mesma forma, esse espírito pode ser percebido em igrejas por onde pessoas são perseguidas pelos próprios irmãos. Existem igrejas que tudo já está tão estabilizado que quando um homem ou mulher de Deus propõe mudanças, ele passa a ser perseguido e enfrentar a perseguição tanto externa da igreja ou situações que vêm de fora da igreja é algo que, infelizmente, é normal. Infelizmente, por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas que não têm discernimento de que a perseguição é por causa do caminho que ela está seguindo. Perseguição esta que as pessoas não conseguem entender que ela está sendo perseguida, está sofrendo por causa do nome de Cristo. Por isso que eu disse que, infelizmente, tem pessoas que sofrem perseguição, mas elas não entendem, não discernem que isso é para o bem dela e a salvação da vida e da casa dela. Pois bem, essa estratégia enfraquece a igreja e o povo de Deus acaba sofrendo por questões de não ter discernimento. Sendo assim, vamos terminar o texto que diz o seguinte: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um conforme as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a você que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza aos que você tem e até que eu venha. Sabe o que é isso? É Jesus falando assim, ó: você não segue os padrões de Jezabel, você não segue os padrões desse ensinamento maligno, então eu não vou colocar sobre você outro peso, outra carga. Mas
uma parte me chama a atenção, que é, não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. O que isso quer dizer? Segundo o texto sagrado aqui, eles ensinavam que para derrotar Satanás era necessário entrar em sua fortaleza, ou seja, ter profunda experiência com o mal. É aquela famosa historinha para convencer a pessoa que para você conhecer as trevas, você precisa ir para lá. Isso aconteceu quando eu era criança, jovem, né, de 18 anos de idade, que eu queria ter experiências e tudo mais, e aí me falaram que para mim conhecer, para mim saber como que era, eu precisava ir lá, num terreiro, num centro, numa igreja luciferiana, e assim por consequências, acabei me afastando da palavra de Deus, até o dia que Deus de fato teve misericórdia da minha vida e me trouxe para a sua casa, a sua presença, através, primeiramente, da oração da minha família e a vida da minha esposa, que teve, né, a coragem de enfrentar junto comigo as retaliações de nos convertermos genuinamente. Pois bem, Jesus falou assim, ó, você não precisa cair nisso. Se você que chegou até aqui, está gostando dessa aula, eu peço que você curte, compartilhe e comente e vamos continuar. Ele diz o seguinte, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa foi a carta da igreja de Tiatira. Para nós encerrarmos, nós precisamos entender que essa igreja ela tinha um problema espiritual, que era a contaminação, né, a profanação, a mistura entre o que é de Deus e o que é de Baal, e também tem ainda até hoje no nosso meio aqueles que não se prostram. Tem aquela turma que se vende, aquela turma que negocia com o pecado, mas também tem aqueles que são fiéis, e eu tenho certeza que você que está me assistindo até aqui é uma dessas pessoas que vai permanecer até o fim e vai receber a autoridade de Jesus Cristo para, juntamente com ele, governar as nações. E um abraço fraternal, que Deus nos abençoe, e na próxima aula, na próxima semana, nós falaremos sobre a igreja na cidade de Sardes. Um abraço e até mais.